Fala, dragões, como é que tá essa força por aí? Estamos no 5º episódio do Papo Low Code e hoje eu trouxe um convidado super especial para falar conosco sobre um tema que eu adoro também, que é o tema de arquitetura. Eu trouxe o André Siebra, que é MVP da OutSystems, e eu tenho muito orgulho também porque é um cara lá da minha terra, de Recife, e também é rubro-negro. Então, esse papo aqui vai ser um papo muito interessante, um assunto que eu gosto, e um cara lá da minha terra que se tornou MVP OutSystems. Por isso, seja bem-vindo, André, ao nosso episódio aqui do Papo Low Code da Trusted. Fala, James, obrigado, cara. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos embora, vamos bater um papo aí sobre arquitetura. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Boa, show de bola, André. Eu que agradeço por tu ter aceito aqui o nosso convite. Como é que funciona aqui, basicamente? Antes de a gente entrar no nosso tópico específico aqui desse papo, que vai ser arquitetura, a gente sempre tem a curiosidade de saber melhor como é que foi a história, né? Como é que foi a jornada desse nosso convidado aqui com OutSystems. Então, tu vem de um curso superior da área de tecnologia, já trabalhaste em outras linguagens, como é que foi o início com low code? Conta um pouquinho aí da tua trajetória e até o momento em que tu tá agora. Como é que foi aí essa jornada até se tornar um MVP OutSystems? Conta pra gente que a gente sempre fica inspirado aí com essas histórias. Claro que sim. Cara, eu comecei lá atrás, em 2007. Nossa, eu tô velho. 2007, cursando curso de Ciência da Computação, né? Entrei na área, assim, meio perdido ainda, confesso, porque eu não tinha noção do que realmente era a área. Eu tinha muita curiosidade, sempre gostei de computadores, tecnologia, então isso foi o que me atraiu para a área. Mas o curso é extremamente difícil, né? Demanda muito, quem cursou sabe, né? Na nossa área, no geral, é. E eu tive lá uma outra perspectiva, assim, levei muita porrada no começo, mas isso me levou para outro caminho que foi .NET, né? A faculdade tinha parcerias lá com a Microsoft, e um dos cursos que foi divulgado lá era o S2B da Microsoft, e aí eu fiz esse, como se fosse um bootcamp, tá ligado? Isso abriu minhas portas, meus caminhos para essa tecnologia da Microsoft, C Sharp, etc, na época. E foi muito bom, gostei muito. Aí consegui meu primeiro estágio, trabalhei com .NET por cerca de diria 4 anos, tá? Fui desenvolvedor. E depois surgiu a oportunidade de trabalhar com OutSystems, aí em 2013. E, assim, foi uma mudança de chave na minha vida, sabe? Porque eu saí de uma tecnologia já que eu estava consolidado, né? Gostava muito de trabalhar com aquilo, já estava lá crescendo na carreira. Mas aí eu fui apresentado para algo que eu sempre, vamos dizer assim, sempre sonhei em trabalhar com, né? Porque desde a faculdade que eu conversava com alguns colegas lá, que eu via toda aquela engenharia de código por trás dos softwares, eu dizia, cara, por que não existir hoje, né, uma forma de abstrairmos tudo isso, né? De termos uma forma mais fácil de programar, de não reinventar a roda, de ter uma programação mais visual, mais abstraída, né? E assim conseguir entregar valor mais rápido. Então, eu até comecei a conceber na minha cabeça, construir uma plataforma low code, digamos assim, para o meu projeto de TCC. Mas aí eu vi que era um negócio muito ambicioso para os meus humildes conhecimentos na época. Eu nunca fui um cara assim muito fora da curva, um Steve Jobs, um Bill Gates da vida. Então, eu acabei não seguir esse caminho. Mas aí eu vi que, né, como toda boa ideia que a gente já teve na vida, alguém já fez, né? Então eu vi Verdade. que em OutSystems lá, quando foi apresentado, eu disse, caramba, era isso que eu queria, que negócio fantástico. Vou investir nisso aí, porque eu vi que era o futuro, assim, sabe? Desde lá de trás, eu disse, cara, isso aí eu acredito que é o futuro, vou apostar nisso. Então, eu apostei nessa ideia, na época, e não me arrependo, foi uma das melhores decisões que eu já tive, assim, sabe? Então, foi assim que eu conheci a plataforma, e estou até hoje, já faz, sei lá, 10, 11 anos trabalhando com isso. Comigo foi mais ou menos assim também, quando eu fui apresentado, né, ao OutSystems. Caramba, eu pensei, eu apostei também nisso e vi, então, isso aqui com certeza é uma mudança de jogo, porque enquanto eu ainda estava no início também, né, nunca trabalhei com outra tecnologia, acho que isso
eu até tenho vontade um dia de construir um projeto mesmo do zero numa tecnologia. Eu aprendi muito, né, os conceitos a partir do low-code, então depois do OutSystems eu fui aprendendo, por curiosidade, aprendendo outros conceitos em paralelo. Mas o meu primeiro trabalho já foi com OutSystems, mas da minha experiência que eu tinha da faculdade, dos estudos que eu tinha, que eu fazia, né, era muito trabalho manual para pouco resultado. Então era muito trabalho, muito código, e eu não sabia que estava na pontinha do iceberg ainda. Eu não conseguia ver um sistema completo, né? A gente aprende ali na faculdade criar uma classe cachorro. Esse é um exemplo. Aí, cara, eu sempre ficava me perguntando isso. Cria uma classe cachorro, aí os métodos, os atributos, tal. E eu ficava com ansiedade, que eu ficava pensando, como é que eu saio disso aqui para um sistema completo? E essa vontade de ter algo palpável, né, ponta a ponta, algo que resolvesse um problema real, é algo que vem com uma lentidão ou com um tempo, né, muito mais longo do que a gente consegue ter esse resultado logo com o low code, né? Então, logo quando eu vi assim, opa, tem alguma coisa aqui interessante acontecendo, aposto, com certeza, todas as minhas fichas aqui e continuar me aprimorando nessa plataforma. Também foi assim comigo lá atrás. Exato. Em 2013, né, o Thiago e Lázaro, que são os CEOs da TrueChain de hoje, eles me venderam isso, né, muito bem, são muito bons vendedores, mas a plataforma, assim, vende muito bem sozinho, sabe? Porque ela realmente é uma coisa disruptiva, ela é inovadora, ela é muito poderosa, né, no que ela se propõe a entregar. Então, claro que sim, no começo eu achei que, poxa, que negócio incrível, né? Mas não imaginei também que iam vir a fase de adaptação, e isso realmente, no começo, foi bem difícil para mim, porque eu vim de uma programação estruturada, de outro paradigma, né? E aí temos que esvaziar a xícara da cabeça e reaprender tudo, para poder se adaptar a um paradigma novo. E eu tive muita essa dificuldade no começo. Hoje tu consegue ver lá atrás alguns vícios, digamos assim, que tu tinha, padrões que tu aplicava no C Sharp, no .NET, que tu trouxe para o OutSystems naquela época e hoje tu vê que não faz sentido, e hoje tu consegue ver quando algumas pessoas estão no início dessa migração. Temos muitas pessoas que fazem essa migração, e é possível que tenha alguém que esteja fazendo essa migração nesse momento, e que normalmente eles trazem esse vício. Tu conseguiu já identificar depois de que tu entendeu a filosofia do OutSystems e etc. Tu conseguiria dar alguns exemplos do que são esse modo de pensar que é preciso ser feito um shift para o low code? Eu posso dar dois exemplos, né? Um é o meu exemplo pessoal, que o meu primeiro projeto foi lá na Globo. Eles precisavam fazer uma migração de um sistema para OutSystems, e toda a base de dados deles, digamos assim, era em planilhas Excel. Então tivemos que criar um mecanismo de importação dessas planilhas, então era a integração. Porém, o vício que eu tinha era de programar como se eu estivesse programando em uma linguagem high code, digamos assim, né, numa linguagem tradicional, em C Sharp, em OutSystems. Então, tudo que eu queria, eu tentava fazer uma extensão em .NET, porque eu tinha um conhecimento bom em .NET, e fazia tudo, importava tudo como extensão. Então, eu era o extension guy, né, sabe? Eu fazia tudo através de extensão. E aí, assim, o meu tutor na época, né, foi o Rafa OutSystems, ele me ensinou, disse, olha, cara, você tem que fazer tudo que você conseguir pela plataforma, entende? O máximo possível. E só o que você realmente não conseguir, a plataforma não entrega e você estende. Aí eu tive que realmente me adaptar a isso aí. O outro exemplo foi num cliente, eu não posso citar nomes, mas o time de front-end de lá foi um time que realmente veio de uma migração, e o pessoal lá criou um Frankenstein, porque no UI, esse não foi a nível de integração, foi a nível de UI, todos os componentes de interface, era o Web Traditional na época, eles faziam através de expressões inline na própria página, e injetavam HTML lá dentro. Então, quando você abria uma página, você via um monte de expressões lá sem configuração nenhuma, utilizando layouts malucos. Quando você renderizava, aparecia alguma coisa. Mas para manter aquilo, cara, era horrível, era horrível. Então, quando deu um problema lá, com a equipe nossa lá resolver, decidimos refazer, porque não dava, entende? Para manter aquilo ali.
E foi bem duro, né? Mas esse é outro vício, né? Que segue a mesma Sim. lógica, né? O pessoal tem dificuldade um pouco ali de lidar aqui com o novo paradigma, ó, isso é uma linguagem visual. Vamos utilizar os recursos da plataforma o máximo possível, né? Sim, sim. E em vez disso, quer continuar na zona de conforto, né? Exato. Perfeito, perfeito. Já vi esses exemplos também. O da Expression lá no Traditional, onde só tinha o Expression em todo o código HTML, estava lá na Expression. Já tive o desprazer de ver um código desse tipo aí. Depois acabamos revertendo tudo isso para containers, objetos do OutSystems, que era mais visual e mais simples depois de dar manutenção. Então, Uhum. bacana. E depois, continuando aí na tua jornada, o que é que veio depois disso? Quanto É, tempo aí depois no Recife, trabalhando, tu chegasse a trabalhar para outras empresas? basicamente, eu trabalhei como consultor e aí eu tive a oportunidade de, como consultor, prestar serviço para diversas empresas, né? Eu era um consultor pela TrueChange, então passei 8 anos na TrueChange e lá eu fui especialista, lá eu fui de líder técnico, lá também eu tive lá uma role de arquiteto, não propriamente dito, mas atuava de forma. Mas basicamente foi isso. Eu tive minha atuação aqui em Recife, no Brasil. Eu fui em diversos clientes do Brasil todo, né? Eu viajava bastante. Quando você é consultor, você faz. Antigamente não Uhum, tinha muito essa cultura do remoto ainda, né? As sim. empresas eram muito resistentes, elas preferiam muito mais pagar a locação para trazer o profissional, né? E pagar toda a logística do que ter o profissional remoto. E essa camisa aí da OutSystems, hoje, então, tu trabalha lá na OutSystems? Eu estou alocado na OutSystems, no Professional Services lá, muitos desafios, né? Então, são clientes globais agora, né? São clientes a nível global, e tem sido uma experiência maravilhosa. Eu sempre quis ter essa experiência internacional, né? De trabalhar com clientes lá fora, ver outras culturas, ver como OutSystems também era utilizado no âmbito global, não somente aqui, né, no Brasil, porque aqui no Brasil, nós éramos referência, então nós estávamos as regras ali, né? Quando eu entrei na OutSystems, eu conheci outro contexto, né? Uhum, Então, eu me familiarizei com profissionais muito, muito, muito de referência no mundo, né? sim. Então, você aprende muito, cara. É muito boa a experiência. Dentro da tua experiência, eu sempre faço essa pergunta assim também. Algum projeto que te marcou, assim, alguma experiência que tu teve aí de projeto, que foi um desafio muito grande, que te marcou, e aquele que tu mais curtiu, assim, que sentiu que aquele projeto tinha um impacto interessante? Consegue destacar aí esses dois projetos, um que te marcou, assim, pela experiência, talvez pela dificuldade técnica ali do projeto, e um outro que tu tenha gostado bastante, se divertido ali e ter visto que aquele projeto tinha um impacto interessante? Olha, eu acho que em termos de desafio, assim, até porque eu estava começando, esse projeto da Globo foi o que mais me marcou, sabe? É, eu tive que criar uma engine lá meio que inteligente, porque as planilhas elas não tinham um padrão bem definido. Então eu tive Uhum, que alimentar, digamos assim, né, uma engine com todos os padrões que a gente conseguiu identificar, para que essa engine conseguisse migrar a maior quantidade possível de planilhas para o sistema, entende? Então, e isso sim, tudo foi feito com OutSystems e .NET junto. Então, interessante. foi um desafio muito grande em termos de integração e realmente o valor entregue para o cliente foi fantástico, porque assim, antes imagina você ter tudo funcionando através de planilhas e depois disso você tem um sistema onde você consegue gerenciar toda a parte de edição de vídeo da Globo, entende? Então, foi realmente bem interessante. Outro projeto sim, que eu vejo em mente foi o Alerta Celular. Não sei se você já ouviu isso falar. É um projeto que foi da Secretaria do Estado. Eu tive uma participação um pouco mais pontual lá. De Pernambuco? Foi de Pernambuco, mas acho que ele também foi usado o mesmo sistema em outros estados também. Uhum. Ah, que é o sistema onde, se você tiver um celular roubado, você pode introduzir lá o e-mail e várias pessoas que eu descobri depois que recuperaram o celular através desse sistema, sabe? Que Então, massa! eu fiquei feliz assim, porque, tipo, poxa, realmente foi um impacto positivo que Sim, esse projeto teve e eu vi isso se refletir no próximo a mim, né? Com pessoas que conseguiram ter o celular de volta por conta daquele sistema, né? que Então, eu massa. achei isso bem interessante. O que que estava por trás? Qual tecnologia que estava por trás para fazer? O que que ele fazia no fundo? Esse alerta celular? Então, ele ajudava a polícia, né,
a conseguir rastrear pelo e-mail celular. Então a gente criou a interface em OutSystems para poder o Uhum. usuário fazer esse cadastro Ok. e isso integrar lá no banco de dados deles, né? Aí Uhum. eles, todo o Entendi. resto do processo, eles é que seguiam lá do lado deles. E pegava dados do GPS do celular, alguma coisa assim? Não, Não. aí a parte de analítica de como eles fazem esse rastreamento, eu não sei como é que eles fazem. A gente Ah, só fez a interface de cadastro, entendeu? eu acho que eu já sei. O meu pai, eu acho que. Não sei se era exatamente esse aplicativo. Meu pai é policial militar lá em Pernambuco. Mas ele dizia que tinha um aplicativo que, se ele visse alguém suspeito, ele ia perguntar: me dá o código aí desse celular. Ele colocava lá no aplicativo e via se o cara era realmente o dono ou não daquele celular. Era uma coisa assim. É, exatamente. Então eu recomendo que todo mundo faça o cadastro lá, sabe? Porque se um dia eventualmente você perder, mantenha o registro desse e-mail contigo, né? E cadastra lá, porque realmente funciona. André, eu acho que eu já estive em um evento contigo lá no Recife. Eu acho que tu também trabalha também nesse sentido, ajuda a nossa comunidade OutSystems nessas organizações de eventos também. Tu ainda está envolvido com essa parte de eventos, meetups, etc. Sim, sim, eu gosto muito. É, começamos a fomentar isso muito lá quando eu estava trabalhando lá na True Change. Então, fomos os pioneiros aqui no Brasil a organizar meetups. Na época nem existia nem user groups, né? Depois aqui a Uhum, OutSystems formatou esse tipo de evento. E, cara, foi muito bom. No começo, não deu, o primeiro já não deu muitas pessoas, mas já deu um público ali considerável para um primeiro evento, para um evento piloto, né? E teve eventos que a gente chegou a bater quase 70 pessoas. Entende? Então, em massa. Recife. Em Recife. É, exato. Eu já viajei para Minas para fazer evento lá, mas o meu foco mesmo é Recife, sabe? Hoje em dia eu sou Uhum, um dos organizadores dos user groups de Recife. Eu ajudo a organizar os que são de âmbito brasileiro, né? Do uhum, Brasil, que são feitos de forma remota. Ainda fazemos entendi. isso, mas já participei de alguns. Eu não sei te dizer data que foi o primeiro, cara. Eu preciso até recordar isso. Mas com certeza faz mais de 5 anos já. Sim, com Certeza. certeza. Com certeza. Com 5 anos faz quase que eu estou em Portugal e eu me lembro de eu ter ido quando eu estava no Recife. Faz É, tempo. mas é muito legal isso de interagir com a comunidade, principalmente ao vivo, né? Quando teve a pandemia, tivemos que nos adaptar, né? A Uhum, aderir ao modelo remoto e foi tudo muito novo também para nós. Mas isso também abriu portas, né? Porque hoje conseguimos fazer eventos para disseminar conhecimento em escala até global, diria, porque tem malta aí, tem gente, né, de Portugal que participa também dos eventos aqui do Brasil, e remoto, devido a isso, né? Que antigamente não tínhamos uhum. muito essa cultura de fazer os eventos remotos. Então é muito legal, eu gosto muito de estar ali com a comunidade. Massa. Tem alguma data prevista para o próximo de Recife? Ainda não, mas esse ano vai ter. Esse Provavelmente ano lá ainda? para em setembro, eu tô avaliando ainda com o time. Se fosse em fevereiro, ali do ano que vem. Em fevereiro eu tô planejando estar em Recife. Aí já tava pensando, se fosse por ali, Uhum. eu iria participar com certeza. Fevereiro do ano que vem? Uhum. Ah, podemos fazer também. Olha Geralmente aí, fazemos um a cada trimestre, pelo menos. Entende? olha aí, olha aí. Então, bora fechar isso aí em fevereiro. Participação do James também lá. Certeza. Minha Ele vai participação ser lá. convidado VIP. Fevereiro também é meu aniversário, a gente já aproveita e já comemora também. E o meu também, ô, gente. Vai ser um Olha aí, festão. combinado. O teu é que dia? O meu é 22. Ah, o meu é 8, é um pouquinho mais longe. Oi, tem um pouquinho mais. Mas é no mês, pô. Dá pra É, comemorar. a gente faz a média e comemora no meio. Pronto, combinado. Beleza. E agora, André, já que a gente conversou um pouquinho aqui sobre a tua jornada, a gente pode entrar no nosso tema específico aqui, né? Nosso tema especial, que é arquitetura. Eu queria Uhum, começar com uma provocação que é: por que a arquitetura é importante? Eu vou simular aqui o pensamento normalmente de uma pessoa ou que está conhecendo agora autistas, ou que é júnior. Por que a arquitetura é importante? Porque eu vou ter que estar separando em vários módulos e ter que estar gerenciando essa dependência, ter que estar fazendo refresh toda vez que eu mudar uma coisa, né? E aí a pergunta que eu sempre tenho que explicar para os meus alunos também e para as pessoas que fazem parte da minha equipe que são júniores é: por que a arquitetura é importante? E aí eu faço essa provocação também. uhum. Cara, um dos pilares da programação de software, né,
que se exige no mercado hoje, eu diria que são dois principais, né? Que é escalabilidade e performance, digamos. Tem outros, mas esses são muito importantes. Então, e esses estão muito envolvidos com a parte de arquitetura. Então, quando você constrói uma solução, você precisa que aquela solução seja de fácil manutenção e suporte novas features quando elas forem ser necessárias ser implementadas, entende? Sim, Então, a arquitetura, podendo fazer uma analogia assim, é que nem você tentar construir uma casa sem antes planejar nada. Vai lá, começa a construir os tijolos e faz tudo na loucura. Então, o que é que vai acontecer? Você, no futuro, o risco de você precisar reconstruir alguma coisa vai ser muito grande. Reconstruir alguma coisa quer dizer gastar mais dinheiro, né? Você vai gastar mais tempo. E hoje, essas duas coisas são importantíssimas no mercado. Porque existe um conceito chamado time to market. E esse time to market, à medida que os meses e os anos passam, se torna menor. Então, antes um aplicativo que você poderia antigamente esperar um ano para poder entregar, hoje você tem que entregar em 3 meses, senão você está fora do negócio. sim, Então, por isso que as plataformas de low-code também estão crescendo muito, porque elas entregam as coisas com muito mais velocidade, né? Mas não somente isso. O custo não é só você, a vantagem, né, não é só você entregar um negócio rápido, entregar um negócio que você consegue manter de forma rápida e com baixo custo, entende? Então, quando você sim. tem um nível de abstração maior, e a arquitetura também se trata muito disso, de abstração, a correta abstração das coisas, dos conceitos, você consegue manter melhor aquilo de forma mais limpa, de forma mais rápida, de forma mais fácil, gerando um custo muito menor para a empresa. Então, a Perfeito. arquitetura é sobre isso, cara. Basicamente isso, é você conseguir estruturar bem as coisas para que elas tenham uma base e uma estrutura completa sólida, para que ela consiga ser escalável e funcione com a melhor performance. Fala, Dragão, tudo beleza? Desculpa te interromper, você deve estar curtindo aí o nosso vídeo, mas eu tenho que te dar um recado muito importante. Em setembro, nós vamos começar o nosso curso de preparação para a certificação especialista em arquitetura da OutSystems. Nós vamos montar uma turma onde vamos passar sobre os principais tópicos de arquitetura em OutSystems, realizar atividades práticas, realizar simulados do exame e assim poder estar treinando e aprendendo mais sobre esse universo de arquitetura em OutSystems. Por isso eu te convido a fazer parte dessa turma. A gente está com um link aqui na descrição desse vídeo para pré-inscrições. As vagas para essa formação são limitadas, então não perde tempo, se inscreve aí e vamos aprender juntos sobre arquitetura. Excelente, excelente explicação. Eu gosto muito de um livro, não li ele completo, mas já li grande parte dele e cada página é uma insight diferente. É Arquitetura Limpa. Nesse livro tem lá uma coisa que eu achei muito interessante, que é a falsa impressão de que construir as coisas sem pensar na arquitetura, sem ter aquele tempo, né, de desenvolver com uma boa arquitetura, já separando os módulos, etc., é rápido, é muito mais rápido, né? E até pode ser verdade no início, mas só que a curva do tempo que demora para adicionar uma nova feature, uma nova funcionalidade, né, já que a gente vai construir um sistema que permite essa evolução, a gente vai estar construindo pequenos blocos e que vai permitindo essa evolução. Essa curva, ela no início, ela pode ser mais rápida, só que sem arquitetura, né? E no decorrer do tempo ela fica cada vez mais difícil. Chega um momento que o software ele tá tão tudo emaranhado uma coisa na outra que uma coisa que é simples para o negócio, uma coisa que o negócio pensa, não, mas é só uma mudançazinha que eu estou te pedindo, e o time de desenvolvimento não consegue fazer. Ou se É, faz, gera um impacto gigantesco, o que faz aquilo demorar muito tempo e gerar novos bugs, e aí o negócio fica sem saber o porquê daquilo. Eu pedi uma coisa simples e vocês não estão conseguindo me entregar, está saindo muito caro, está sendo insustentável. E o que é que isso é consequência de uma arquitetura frágil que foi construída lá no início, né? Enquanto se a gente é, constrói uma boa arquitetura, uma mudança, ela só vai ter impacto dentro daquela cadeia de dependências isolada, né? Tem o mínimo de impacto possível. Então, daí a gente começa já a ter uma qualidade melhor, e aquele tempo que a gente demorou um pouco mais no início para pensar numa boa arquitetura, ele no futuro, para implementar novas features, ele vai sendo recompensado, que aí vai ser bem mais suave essa com certeza. mudança. Perfeito, James. Isso aí se paga muito, né? E quem nunca ouviu aquela frase, né, de, do cliente,
é um botão, é só adicionar um input Um novo, campinho novo, um um campinho campinho, novo. Não, não é só isso. E não se torna só isso, principalmente quando você tem um cenário igual a esse que você falou. Verdade. Então, promover essa independência dos times também, né? Não sei se tu já sofreu isso também, com certeza já, que tu tem vários times trabalhando. Um time está pronto para levar para a produção um novo sistema, como tu dissesse, o time to market é importante, levar para fazer o deploy daquele sistema em produção. Só que a gente não pode levar porque está tudo emaranhado, uma coisa na outra, e se eu levar isso para a produção, vai levar uma outra funcionalidade que está no meio, outra que ainda está em testes, e acaba adicionando dependências entre áreas de negócio que... o que é que eu tenho a ver que o sistema do financeiro está em testes ainda? O nosso aqui do marketing precisa ir para a produção. E aí, como é Uhum. que o time de desenvolvimento argumenta isso, né? Má decisões de arquitetura também, muito provavelmente. Exatamente, porque no início não se pensou nisso. E assim, não tem problema de você começar pequeno, mas você precisa começar de algum lugar, sabe? É muito imprudente você, por mais que o sistema pareça simples, você não pelo menos pensar um pouco antes e definir, ok, aqui minha arquitetura vai conter só 2, 3 módulos e depois escalamos isso, entende? Mas você precisa partir de algum lugar, entende? E ter a consciência de que, ok, se eu for crescer, como eu vou crescer? Né? Certo. Então, a arquitetura é uma coisa que ela é viva, tá? É um documento que ele é vivo, ele vai sempre se incrementando, ele vai sempre evoluindo. A questão é como você vai construir, né, uma estrutura e uma base sólida para que isso possa evoluir, né? E essa Perfeito. questão que você falou dos times da independência está totalmente relacionada a isso, porque nós temos uma esteira de desenvolvimento, né? As aplicações têm um ciclo de vida. Se você começa a ter uma aplicação que funciona de forma muito, digamos assim, integralizada entre esses componentes que compõem o sistema de uma forma geral, você precisa tomar bastante cuidado no impacto que você vai ter, né, quando for escalar isso, e no próprio time quando ele for fazer as alterações, entende? Porque tudo que nós publicamos quando temos uma aplicação que está em produção, é preciso ser feita uma análise de impacto antes, entende? Então você Sim. não pode simplesmente chegar e dizer, ah, beleza, o cliente me pediu aqui uma alteração, vou lá fazer, sem fazer uma análise de impacto antes, quando o sistema está em produção. Aí você vai, sobe lá o negócio, quebrou 3 lugares diferentes, aí você, ah, mas eu não sabia. Não sabia por quê, entendeu? Porque você não tinha uma arquitetura bem desenhada, documentada, né? Onde você poderia chegar lá e dizer, olha, vamos olhar lá o discovery, qual é o impacto que isso aqui vai ter, né? Quando eu alterar essa action, né? Quem é que está consumindo ela, certo? Então, quando Uhum. você tem esses blocos bem definidos, uma arquitetura bem definida, é muito mais simples de você garantir, em termos de segurança, né, de que a sua aplicação não vai quebrar, não vai ficar indisponível. E às vezes você tem uma aplicação crítica, que se ela ficar parada 2 horas, você perdeu 2 milhões, entendeu? Então, não pode. Sim, verdade, com certeza. Emendando nesse assunto, André, nós temos uma especialização, uma certificação de especialização, arquitetura, né? Arquitetura Uhum. Specialist. Dentro disso, qual o papel do arquiteto num projeto OutSystems? É importante ter uma pessoa lá que realmente perceba da arquitetura, ter uma role que é arquiteto e ele é só basicamente arquiteto, ou normalmente isso é agregado a uma outra função dentro do time. O papel do arquiteto num projeto OutSystems, como é que é o dia a dia aí, o que é Uhum. que ele precisa desempenhar? Olha, geralmente quem faz o papel do arquiteto dentro de um time, né, quando esse papel não é bem definido, não é todo time que pode ter um arquiteto específico, né, uma role específica para um arquiteto. Geralmente quem assume isso é o tech lead, né? Ele, quando ele assume um projeto, ele como líder técnico, ele vai ser responsável pela arquitetura, né? Que está diretamente relacionado com a qualidade. O objetivo do tech lead é garantir a qualidade técnica do produto, né, do que está Perfeito. sendo entregue. Então, mas quando você tem uma empresa grande, uma fábrica, né, com várias aplicações, OutSystems ou não, né, e elas são interligadas a integrações, a áreas de negócio distintas, então uma role de arquiteto aí se torna bem mais necessária, né, porque o arquiteto ele vai estar acima disso tudo, ele vai ter o conhecimento dos sistemas,
de forma transversal, né, para poder tomar decisões. Entende? Então, quando você vai elaborar um projeto, por mais que o tech lead tenha uma autonomia lá de elaborar uma arquitetura, né, para aquele projeto específico, ele depois vai pegar isso e validar com o arquiteto mesmo. Entende? Vai dizer, olha, a gente está pretendendo fazer isso aqui, elaborei de tal forma, tem tais e tais integrações, estamos querendo fazer dessa forma, faz sentido, o que é que a gente pode melhorar? Aí ele se reúne com o arquiteto vai validar aquilo ali junto com ele, fazer os ajustes e as recomendações necessárias, ou também, quando há um desafio técnico, em termos não só de arquitetura, e o arquiteto tem um conhecimento grande, né, da estrutura da empresa e também da estrutura, de como estruturar as arquiteturas de uma forma geral, ele vai poder, tecnicamente, auxiliar, né, de uma forma mais especialista, o tech lead que às vezes não tem tanta expertise, né, em arquitetura. O arquiteto é um rolo focado nisso, ele só faz isso. Não que só faça isso, né, mas enfim, ele tem muito mais experiência com isso. Então ele vai Sim. conseguir ter mais experiência técnica para poder dar as recomendações melhores, enfim. A role do arquiteto entra muito nesse sentido, promover um entendimento, diria, compartilhado, que toda a equipe técnica, os desenvolvedores, os especialistas, né, eles vão ter do design do sistema, entende? Sim, uma visão macro, né? Uma visão macro. Às vezes É, podem ter vários tech leads por projetos, só que o tech lead tá focado ali no projeto dele, não está conseguindo ter a visão ampla do que representa os sistemas, a fábrica, OutSystems para aquela empresa, né? exatamente, ele é um tomador de decisão, ele é um cara que tem que ser experiente, então a role de arquiteto especificamente ele entra mais nesse sentido, sabe? E, inclusive, a gente teve uma pergunta recente que foi: James, o que é que eu faço para ser um arquiteto? Como é que tu responderia essa pergunta? O que é que o cara tem que fazer para se tornar um arquiteto em OutSystems? Eu diria, primeiro, se torne um sênior, um desenvolvedor Tem que sênior, um ter uma. expert. Não É, dá para sair do júnior para o arquiteto, né? não dá, cara, porque realmente você precisa ter muita experiência, né? Não só em OutSystems, para desenvolver arquiteturas OutSystems, mas também em outras tecnologias, né? Não que você vai ser expert em outras tecnologias, mas você tem que ter lá um conhecimento essencial, mais básico, né? Pelo menos uma noção do que é aquilo, como aquilo se Sim. integra, né? Como as tecnologias se comunicam, para poder ter as recomendações, né? Então, é realmente uma role que é muito desafiadora, né? E que demanda muita experiência, sabe? Porque uma arquitetura errada é feito você construir um transatlântico sem ter a devida experiência, e se esse transatlântico chegar no meio do Oceano Atlântico e afundar, vai um monte de gente morrer junto, entendeu? Então, o perigo é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Sim, olha, agora pegou a responsa, agora foi a responsa. Mas é isso aí mesmo. E eu acho que, acima de tudo, você tem que ter passado por experiências, às vezes experiências que deram errado, experiências que deram certo. Então, você sabe que eu já passei por uma fábrica onde, por exemplo, o modelo de dados estava num único módulo. Eu sei que isso dá um problema grande lá na frente, né? Já Uhum. passei por uma fábrica onde estava tudo dentro do único módulo, as telas, o modelo de dados, daqui a pouco surgia outra aplicação que consumia aquele modelo de dados, referências cíclicas, todos esses problemas, né? Quando a gente vivencia e sabe o que é que esses problemas causam, a gente passa a ter também uma noção maior, uma preocupação maior da importância de ter uma boa arquitetura, né? Sim, e o aperfeiçoamento também. Porque, assim, quando você estrutura uma aplicação, cada nova vez que você estrutura, você aprende algo novo. E ela vai ser estruturada de forma melhor. Entende? Verdade. Então, e assim, não existe uma receita de bolo para você fazer as aplicações, não, tá? Tem algumas coisas que você segue padrões, melhores práticas, mas cada cenário vai ter seus desafios, né? Sim, E isso aqui vai exigir muito lá do arquiteto conseguir enxergar esses desafios e encontrar soluções, né? Que, em termos da estrutura da aplicação do sistema, atendam a isso da melhor forma possível, né? De forma mais escalável, com melhor performance, com melhor segurança. Então, levando em consideração todos os requisitos não funcionais também, né? Tem que ter sim. conhecimento ali também da dimensão da infraestrutura para poder ver se aquilo realmente vai ser suportado ou não, né? Cada cenário que for desenvolvido. Então, a experiência ajuda você a atingir a maestria. E quando você atinge a maestria,
você consegue, né, estruturar aquilo da forma melhor possível, né? Sim, com certeza. André, tu falou um pouquinho sobre o Discovery, né? O Discovery ajudaria ali o desenvolvedor a identificar determinada violação de arquitetura ou impacto. O que é o Discovery? E conta para a gente também quais ferramentas o OutSystems tem hoje para dar o suporte ao arquiteto, ao time, para que eles tenham uma noção da arquitetura que está sendo construída ali. O Discovery, cara, é uma ferramenta fantástica. É uma ferramenta bem antiga também, que a OutSystems tem. Ela faz basicamente um mapeamento das aplicações, módulos e referências para garantir, né, que não haja violações. Não garantir que não haja, né, mas dá visibilidade, né, de que existem essas violações. E aí o arquiteto, os desenvolvedores, o tech lead, toda a equipe técnica vão conseguir avaliar aquilo, né, analisar e fazer as correções necessárias. É uma ferramenta ali de monitoramento e análise da arquitetura das aplicações OutSystems que existe no ambiente. Então, Show. é muito boa, é muito poderosa, né? Discovery é vida. Discovery é muito bom. Inclusive, recentemente lançaram a documentação oficial do Foi? Discovery. Pô, Depois de muito tempo, tá maravilhosa. Parabéns aí para massa. OutSystems que fez. Depois procurem lá, tá disponível. E, assim, as duas principais ferramentas que tem, que ajudam, né, o arquiteto, não só o arquiteto, mas toda a equipe técnica, né, a lidar com a arquitetura das aplicações, é o Discovery, primeiramente, e o segundo, o AI Mentor, né, Uhum. o antigo Architecture Dashboard, que, por sua vez, já foi Trusted Advisor. Né? Olha aí, Trusted. O Trouxe primeiro, Advisor. era uma ferramenta que antes era só interna da OutSystems, né, o Trusted Advisor, que Essa eu não conhecia. utilizávamos. Nesse nome, só quem trabalhava lá na OutSystems é que tinha acesso, talvez, então. E alguns parceiros, né? Quando Uhum. executávamos alguns serviços de health check, algumas coisas assim, então precisávamos utilizar, instalar as sondas e fazer toda a parte para poder que hoje o arquiteto, hoje o AI Mentor já faz, né, automaticamente. Mas antigamente, quando você tinha o arquiteto dashboard, você lá via o link, tinha lá o nome Trusted Advisor, eles não tinham nem mudado o CEO ainda. Hoje em dia, eles adicionaram inteligência artificial, né, para poder ajudar essa ferramenta, não, fazer com que essa ferramenta ajudasse os desenvolvedores, o arquiteto, tech lead, a conseguir identificar falhas, né, violações e bad patterns, que nós chamamos, né? Então, em diversos pilares, performance, segurança, mantenibilidade. Essa ferramenta, o AI Mentor, ele consegue mostrar, né, exibir um relatório, né, com os findings, que a gente chama, né, que são as ocorrências, para cada item, né, dentro dessa categoria, que demonstre uma falha, uma violação ou um problema que seu sistema tem. Então, se você for, por exemplo, a parte de performance, você vai ter lá, por exemplo, um find. Se você tiver um aggregate dentro de um for each, ele vai, Uhum. a inteligência artificial lá, ela vai varrer todos os módulos da tua aplicação, procurar por esse padrão, né? E se ela identificar, ela vai adicionar um finding lá, uma ocorrência. Então, Uhum. é Uhum. muito fácil, porque você já tem lá no relatório o caminho, você pelo próprio Elementor consegue clicar e abrir, né? Para poder Uhum. chegar lá e corrigir, mudar aquele for each para uma consulta avançada mais complexa, que faça isso em uma transação só, tem? Então, basicamente isso, é uma ferramenta fantástica, toda equipe técnica deveria usar. Com certeza, show de bola. Show de bola. Essa do AI Mentor, no fundo, é como se fosse um tech lead de inteligência artificial, né? É uma inteligência artificial que é o seu tech lead ali que está varrendo tudo, não passa nada por ele, e ele É, vai indicando ali o que são os bad patterns, né? Que você pode ter implementado ali, estilo inline, ações públicas sem descrições. É fantástico, muito exato. importante aí essa ajuda que o OutSystems traz para o débito técnico, né? Para pagar esse débito técnico. Exatamente, essa ferramenta ela foi concepcionada com esse intuito, né? De combater a dívida técnica dos projetos, dos sistemas. Então, o que é dívida técnica? Toda vez quando você começa criando um sistema e não pensa dentro da arquitetura, você está fazendo um empréstimo ali de tempo, né? Vou entregar rápido, não vou pensar tanto na arquitetura, não vou investir tanto em qualidade, porque a gente precisa entregar a primeira versão rápido. Então, você falha nos code reviews, você falha no ciclo de testes, tem várias coisas ali que falham no processo. Você entrega com mais agilidade, mas ali você, como adquirir um empréstimo, né? E você vai ter Sim. que pagar essa conta depois. Então, não tem jeito. Essa conta vai vir
E se demorar, os juros, ó, são compostos. Depois lá na frente a bola de neve cresce e fica um negócio gigante. Então, quando não tinham essa ferramenta, os times tinham que fazer isso na mão mesmo. Né? Olhar módulo a módulo, fazer uma análise, verificar quais eram os patterns ruins e refatorar tudo. Pois é. Então, hoje em dia, você ter uma ferramenta analítica dessa é muito bom, porque você consegue, de forma visual, lá nos gráficos, identificar quais são os sistemas, quais são os pontos, né? Os módulos que têm o pior ranking, né? Tem o pior score. E aí você consegue elaborar estratégias, né? Colocar isso dentro de um roadmap. Então, tudo é importante para tomada de decisão, né? Beleza, André. Essas ferramentas aí são muito importantes para nós, né? Como tech lead e arquitetos. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tu se lembra quais foram assim os piores casos de arquitetura que tu já teve, que tu já viu dentro de uma fábrica OutSystems e vocês precisaram refatorar? Ou quais problemas, no fundo, quais impactos reais essas arquiteturas que por algum motivo não estavam dentro das melhores práticas ou não foi pensada da melhor forma, qual impacto isso gerou diretamente no negócio e naquelas soluções? E se teve uma solução de refactoring, como é que foi aí essa experiência de lidar com essa arquitetura? Quais foram os casos mais horríveis, assim, digamos, que tu teve que se deparar? Cara, eu já vi muita coisa. Eu já vi cenários parecidos com aquele que tu comentou, né? De que o banco de dados ficou todo também dentro de um único módulo, todas as tabelas, ficou um negócio imenso lá dentro. Então, em termos de impacto, quando você precisava fazer uma alteração, todo mundo consumia aquele módulo, né? Era um monólito em termos de banco de dados. E o que era ruim também, quando você publica um módulo, os scripts de banco de dados são executados todos novamente, né? Então, se você tem que fazer uma alteração simples ali, isso pode afetar, né, o banco de dados de uma forma geral. Então, o impacto disso é que ele vai regerar os scripts de todas as tabelas, né? Então, se você tiver times separados, trabalhando em coisas diferentes, com certeza você vai ter, né? Mas tem um único módulo com banco de dados lá. Se você tem dois requisitos, e esses dois requisitos de projetos diferentes, né, foram solicitados, um não está pronto ainda para subir para produção, e isso afetou uma tabela, e outro já está pronto, você não vai conseguir subir, porque esse que não está pronto já foi atualizado, já gerou um impacto enorme lá em todos o projeto que está sendo desenvolvido, mas se você subir para produção, isso vai quebrar o projeto que está lá, né, com essa dependência. Então, isso é só um exemplo, né? Quando nós temos sistemas em produção, alterações no banco de dados são muito mais sensíveis, né? Porque se você Sim, cria atributos novos, você tem que tomar cuidado, renomear campos, enfim. Você tem que tomar cuidado com qualquer tipo de alteração que você faz no banco de dados por conta do impacto que isso pode ter, né? Eu já cheguei sim. a ver aplicações ficarem disponíveis porque foi criado um campo novo e esse campo era um campo texto, né? Uma situação parecida com essa, não estou tão bem lembrado agora, mas o que aconteceu foi que o banco de dados ele fez um update sem where. Você pode achar brincadeira, né? Porque a gente brinca muito com update sem where, mas foi o que aconteceu. Por quê? OutSystems, o valor default de um campo Mudaram, então texto, devem ter mudado, não? Talvez acho que tenham mudado o campo de inteiro para texto, aí ele tenta fazer esse update. exato. Foi alguma alteração dessa sim, que OutSystems, depois que alterou o campo, ele precisou atribuir o valor default para o campo todo, né? E Uhum. para fazer isso, ele fez um update sem where, para colocar todo mundo para vazio, né? E aí, para fazer isso naquele campo para milhões de registros que estavam no banco de dados, foi um problema, entendeu? Quando Caramba. subiu para produção. Então, esse foi outro cenário que aconteceu porque tomou-se esse cuidado, né, de fazer essa análise de impacto antes. Deixa eu só te interromper um pouquinho, André. Por isso que Deixa. a gente pensa, não, isso era só antigamente, por isso que eu vou pedir aí uma força do pessoal que está assistindo aí o podcast para deixar um like nesse vídeo, compartilhar lá no LinkedIn. Todas as informações que o André compartilhou aqui são preciosíssimas, então bora lá aumentar a qualidade das soluções que são desenvolvidas em OutSystems, né? E arquitetura é a base. Então, a gente pode pensar, não, isso acontecia antes, mas hoje em dia já não acontece. E aí
em conversa com um amigo, perguntei como é que tá a vida, como é que tá o projeto. Eu estou um projeto da área dos bancos, daí eu tenho um projeto interno no nosso curso OutSystems que é para banco, e eu faço uma analogia lá, uma arquitetura com o pessoal. Eu tenho sempre curiosidade, eu perguntei como é que tá a arquitetura aí? Eu já pensei, pô, deve vir um negócio foda de lá, né? Desculpa aí o palavrão, pessoal que tá assistindo. Deve vir um negócio top de lá, tipo arquitetura para banco, deve ser uma coisa sinistra. Aí quando viu, cara, que arquitetura? Tipo, tá toda a base de dados tá toda a modelo de dados num módulo só, James. Tá sendo um terror aqui. Eu tô tentando refatorar aqui pequenas partes, mas tá difícil de fazer essa refatoração, que é uma das refatorações mais chatas de se fazer, né? Mover tabelas. Uma coisa é colocar um módulo numa aplicação errada, aí mover é tranquilo, mas tá tudo ali as tabelas para mover, vai ter que ter um trabalhinho a mais para gerar scripts, alimentar as tabelas novas, manter os relacionamentos, né? É chato. Uhum. É. E quando você trabalha com aplicações de larga escala, é um desafio muito grande, sabe? Quem às vezes desenvolve, concepciona a arquitetura, não pensa muito nessas coisas, mas isso é crucial, cara. Por exemplo, você ter projetos todos no mesmo esquema do banco de dados. Às vezes é bom você separar, entendeu, os esquemas, para você garantir, preciso fazer um rollback, então vai ser mais simples, né? Existe toda essa parte. Talvez, quando você tem uma plataforma on-premise, isso aí você precisa se preocupar até mais, né? Mas, de qualquer forma, você precisa ter esse cuidado. São muitos desafios que você enfrenta quando você tem um cenário com aplicações que trabalham com milhões de registros, entende? Então, qualquer alteração lá, qualquer consulta precisa ser muito bem pensada em termos de performance para garantir que você não vai ter problemas no sistema no futuro, entendeu? E isso tem um impacto grande para os seus usuários e para o seu negócio, né? Deixa eu ver outro exemplo aqui. Cara, outro exemplo muito marcante para mim foi quando estava muito na moda, estava surgindo ainda, não surgindo, né, mas estava em alta a questão dos microserviços, né? E a plataforma na época era uma versão que não tinha ainda essa questão dos microserviços, era uma coisa que se pedia muito, mas o máximo que tínhamos lá era os serviços REST, né, que podíamos criar, expor métodos, etc. Endpoints. Uma pequena parte aqui, desculpa te interromper, André, dos Não, vai lá. microserviços que tu fala por exemplo, a plataforma tem as Service Actions, agora tem as Service Isso. Actions, né? Que promove Uhum. um baixo acoplamento ali em relação às dependências dos módulos. Não chega a ser um microserviço mesmo, porque está tudo dentro do mesmo servidor, né? Eu sempre reflito sobre isso. Antes eu pensava, ok, microserviços OutSystems chama muito isso, mas a verdade é que para ser um microserviço eu teria que ter a capacidade de evoluir de forma independente as aplicações, né? Escalar de forma independente, ter uma base de dados isolada, Sim, faz teria que sentido, né? cumprir essas coisas todas ali para. Mas a gente chama também esse baixo acoplamento de como se fossem serviços isolados, né? É tipo, em termos de arquitetura, né, no final das contas, outras componentes entram, como você falou, a questão da containerização também, mas conceitualmente, vamos dizer assim, né, são microserviços no sentido de você estar disponibilizando ali, né, Serem independentes, funcionalidades, né? De serem funcionalidades independentes. desacopladas, exatamente, em formas de serviço, utilizando a interface REST, né. Então, é muito nesse sentido. E a plataforma não tinha isso de forma built-in ainda, através de service actions, como você falou. Então, o que é que fizeram na época? Essa empresa ela tinha uma arquitetura muito grande, com muitas aplicações, e eles sofriam lá de um reference hell horrível. Toda a publicação que eles faziam era um parto, era gente indo rezar para que desse certo, enfim. Realmente era uma agonia. Então, demorava muito também, né? Nunca se tinha certeza dos impactos, porque as aplicações eram muito interconectadas entre si, e era aquela macarronada, né? E isso dentro de uma fábrica grande, né? À medida que isso cresce, isso vira um monstro. E isso estava tendo um impacto muito grande para eles, né? Tanto que eles adiavam, não, vamos refatorar, e ninguém tinha coragem de refatorar. Não, mas vamos, esse ano a gente vai fazer. Vamos planejar, não sei o que, e não conseguia, porque existiam outras prioridades, o negócio ditava as regras, enfim. A gente sabe como é que é complicado gerir isso aí, né? Negociar essas coisas tecnicamente. Chegou uma hora que realmente estava uma coisa quase que insustentável, e o que é que eles decidiram fazer? Simples, se a gente tem problema de referência, vamos substituir tudo que a gente tem hoje de referência forte com Server Action por REST.
E aí eles mudaram a arquitetura, né, das aplicações deles, né, para tudo que fosse comunicação, independente do que fosse, tudo deveria ser exposto através de serviços REST. E isso gerou um problema muito grande lá na frente, porque assim, quando você consome uma Server Action, o que você faz por baixo, na verdade, é uma chamada a um método de uma DLL, um servidor, dentro do próprio servidor. Então aquilo é rápido, muito seguro, tá lá dentro. Quando você faz uma chamada a um serviço REST, é feito de forma desacoplada, mas você precisa fazer um request a um endpoint, né? E aquilo ali vai te dar um response, ok? Então, fica desacoplado por conta disso, porque, enfim, qualquer sistema pode consumir aquela interface. E alterações que você fizer dentro da implementação do método não vão impactar quem está consumindo, porque quem vai consumir só lá o body, lá vai consumir só a definição do serviço, né? A não ser que você tenha alterações realmente dos parâmetros e tudo mais, isso é outra coisa. Então, dentro desse contexto, tudo foi alterado para serviço. Existe um custo quando você faz um request. Existe a latência, né? Não é tão simples como você chamar uma server action dentro do próprio servidor, né? Então, por mais rápido que ele seja, ele vai fazer um request e o servidor vai ter que mandar um response. Então, existe a latência. Então, vai ser mais lento, ok? É uma outra E, thread, o tratamento de exceções, rollbacks, tudo isso é uma preocupação a exatamente, mais que tem que ter rastreabilidade, de onde é que aconteceu o erro, quem vai ser. exatamente. Tudo isso que você falou, perfeito, né? Tem a questão transacional, né? Que o banco de dados roda uma transação diferente, porque é outro servidor, né? Que vai executar a requisição. E a plataforma, além disso, internamente, né? Ela registra logs, tá? Quando você faz, né? Isso é configurável, você pode colocar o nível de log no log mais full, que ele vai relogar tudo, inclusive todo o request e o response nos logs, então vai ser muita informação, né? Ou você pode colocar o livro de log mínimo ali, né? De qualquer forma, independente, a plataforma ela grava alguma coisa no log para cada request que você faz, entende? Por mais que você desligue aquilo ali, a plataforma internamente ela ainda armazena uma informação mínima sobre aquilo ali, sobre aquele request. E o que estava acontecendo é que, como a aplicação era uma aplicação de larga escala, que tinha milhares de usuários que utilizavam ao mesmo tempo, era um banco de dados só, o banco de dados de log não aguentou, entende? Ele sentou mesmo. E as aplicações tudo pararam de funcionar, né? E ninguém sabia como corrigir, porque reiniciava o banco, mas os problemas continuavam, porque os usuários continuavam usando, né? E as requisições continuavam acontecendo e os logs continuavam a ser registrados, né? E foi aquele pânico, né? Porque a aplicação estava há muito tempo já abaixo, ninguém conseguia resolver, até que conseguimos identificar que realmente era esse problema, né? Dos logs. A solução pontual, né? Para fazer isso foi desligar o serviço de logs da OutSystems. Quando desligou o serviço de logs, aí o banco respirou, né? A quantidade de requisições lá ele estava criando milhões de registros Caramba. por segundo, assim. Então era muita coisa. Por quê? Porque cada request, né, que o método fazia era um log e eram muitos, né? Tipo, às vezes, Vários para fazer. conectados. Exatamente. Para você fazer uma operaçãozinha mínima, você tinha que executar 10, 20 requests, entende? Porque todas as ações lá por dentro, tudo fazia isso internamente com microserviço, né? Como você falou. Mas foi isso, cara. Então, para consertar isso, eles tiveram que refatorar a arquitetura para poder promover o forte acoplamento dentro de core services, né? Que que compunham as aplicações. E isso levou um trabalho, mas enquanto isso, tinha que ficar lá o serviço desligado, porque senão as aplicações não funcionavam. Sorte que, assim, isso só foi durante um período só, porque durante esse período, os usuários acessavam muito o sistema. Era uma coisa Uhum. sazonal. Depois que esse período passou, aí eles respiraram porque, assim, a quantidade de requisições não era tão grande no sistema e eles conseguiram planejar, né, uma refatoração para poder resolver isso aí. Mas vê o perigo, né, de você Pois. não ter ali uma arquitetura bem definida, achar que microserviço é simplesmente
transformar tudo em REST. Não se preocupar também em ter uma arquitetura pensada a nível de domínio, né? Com Domain Driven Design. Então, Sim. Não se você não... existe bala de prata, né? Não existe bala de prata. Ah, não, agora a solução do mundo agora é microserviços, é baixo acoplamento. Eu ia te perguntar se depois não passaram por isso, de ter, no meio de todos esses REST, uma transação que era fechada no banco de dados, era feito commit, dava erro lá na frente, e aí, para voltar atrás, ou para teria que voltar. Já, eles já passaram muito por isso e era muito complicado gerir, né? Porque realmente, como executavam em transações diferentes, eles tinham lá que encontrar mecanismos, né, para poder tipo, excluir os Sim, dados na outra sim, sim. transação, entendeu? Fazer um Ah, rollback manual, praticamente, né? exato, exatamente. Então, perceba o nível de esforço que você adiciona, né? E qual é o trade-off disso? O trade-off é você ter uma fábrica com mais desacoplada, uma arquitetura sem referências cíclicas, que consiga virtualmente, digamos assim, escalar de forma mais fácil, né? Sim. Mas nem sempre o fácil é o certo, né? Às vezes o fácil é o errado. Então, Vamos discutir agora um meio termo com o pessoal, um meio termo aí, uma arquitetura orientada a domínios, Domain Driven Design. O que é isso, Domain Driven Design? Conta um pouquinho para a gente, vamos discutir o que seria essa alternativa aí que eu acredito que trabalha com meio termo, né? Ou seja, dentro do domínio eu tenho um forte acoplamento, fora do domínio eu tenho uma referência fraca, né? O baixo acoplamento cross-domínio, e dentro do domínio eu já tenho uma liberdade maior para estar forte, um relacionamento forte ali entre as aham. dependências. Não, perfeito. O Domain Driven Design não é um conceito novo, né? É um conceito até bem antigo, baseado lá no livro de Eric Evans, de 2003. Eu anotei isso para não esquecer. Mas realmente é um conceito lá que, quando surgiu, basicamente o intuito era essa questão da abstração, né? De ter corretamente os grupos de aplicações isolados de forma correta para que eles conseguissem evoluir de forma independente, como tu já até falou antes. E no OutSystems, antes de termos aqui esse conceito de domínio bem definido, né, nós tínhamos ali os subdomínios já dentro do Architecture Canvas, seguindo mesmas regras praticamente. Então, quando você vai compor lá o Architecture Canvas, o que é que você faz? Você passa por aquele ciclo lá, né, que primeiro você faz o Discovery, o Disclosure, né, para poder definir, descobrir os conceitos que fazem parte dali daquele sistema. Depois você faz o Organize, né, onde você organiza aqueles elementos, ó, vamos agrupar isso aqui, vamos agrupar esses conceitos. E depois você faz o Assembly, que é justamente você consolidar esses conceitos que estão organizados, agrupados, em módulos e materializar isso na arquitetura, né? Então, o Domain Driven Design nada mais é do que, bem a grosso modo, tá? É um novo nível em relação a isso. Essas aplicações no Architecture Canvas são como se fossem subdomínios no OutSystems. Tá? E o domínio vai ser um agrupador acima, que vai agrupar essas aplicações que pertencem a um mesmo contexto de negócio, que tem conceitos relacionados, que pertencem a uma mesma linha de negócio, que tem o mesmo owner. Então, isso é importantíssimo porque, assim, em OutSystems, as unidades de deploy são as aplicações no lifetime. Entende? Então, você não consegue publicar, versionar nada utilizando um módulo só. Eu já vi também empresas, né, equipes, que o que é que eles faziam? E era o arquiteto mesmo, cara, o arquiteto experiente, o cara, na empresa. Não um arquiteto propriamente OutSystems, mas um arquiteto de outras tecnologias. Então, o que é que ele definiu? Toda aplicação vai ter somente um módulo. Não existiam aplicações com mais de um módulo na fábrica. Ele fez isso para poder facilitar os deploys dele. Ele conseguir fazer os deploys de forma mais independente.
É controverso, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas enfim, há suas vantagens, né? Assim como também há suas desvantagens. Ele tomou essa decisão, com a experiência dele, de fazer dessa forma para aquele cenário daquela empresa. Então, quando a gente tem um desenho de arquitetura orientada a domínio, nós temos que pensar nesse sentido, né? O que é que faz parte de um domínio horizontal? O que é um domínio horizontal? Um domínio transversal que fica na camada mais embaixo, vamos dizer assim. Então, tudo que você tem de libraries, de temas, de coisas que ficam na foundation, né, na camada mais abaixo, que podem ser consumidas por diversos domínios, em diversos contextos de negócio, transversalmente nas camadas acima, isso vai pertencer a um domínio horizontal, certo? Então, eu posso ter diversas aplicações lá que compõem esse domínio. As aplicações não necessariamente têm que estar que pertence ao mesmo conceito, até porque no Foundation a gente não tem conceito de negócio, né? Então são coisas lá que são mais componentes, são agnósticos de negócio. Quando temos os domínios horizontais, nós temos ali aplicações que muitas vezes são interligadas entre si e que compõem um ciclo de vida, né? Então quando você publica as aplicações, uma aplicação, por exemplo, você sabe que se ela puxar outras dependências, as dependências vão estar dentro do mesmo domínio. E o que é o domínio? Ou seja, eu tenho o domínio sobre isso aqui. Eu tenho autonomia, autoridade sobre isso aqui. Então, a pessoa que é responsável pelo domínio, o time, né? Geralmente são times que são responsáveis por domínios. E eles vão ter autonomia para poder gerir a esteira de publicação. E é importantíssimo esse isolamento a nível de domínio, porque conceitualmente você não pode expor recursos de um domínio para o outro sem ser referências fracas. Ou seja, tudo que for lógica tem que ser exposto de um domínio para o outro, se isso for necessário, né? Através de service actions. E aggregates pode ser exposto também, porque aggregates são referências fracas. Então, vale a mesma regra, né, que temos ali para o Canvas, na elaboração de violações, certo? Então, eu posso ter referências laterais, mas você tem que ter cuidado também com as referências cíclicas, mesmo que a nível de aplicação, certo? Porque quando eu tenho módulos que eles põem um serviço para um módulo de outro domínio, e esse módulo desse outro domínio expõe um serviço para o mesmo módulo desse domínio, isso virtualmente vai causar referência cíclica, por mais que isso não vá gerar uma referência cíclica na prática, porque eles são service actions, certo? Sim. Mas é preciso ter um cuidado. Conceitualmente, né? Conceitualmente, há uma falha ali naquela. Conceitualmente está errado. Tanto a nível de módulo como a nível de aplicação, porque essas aplicações provavelmente devem estar ali no mesmo nível, né? Então, enfim, geralmente quando você tem aplicações no domínio, elas podem estar somente com o módulo core lá, ou elas podem também ter um módulo end user e um módulo core junto na mesma aplicação. Geralmente um módulo BL, alguma coisa nesse sentido. Então, em termos de domínio, em OutSystems é importante se atentar a essas regras quando você vai construir e isolar os conceitos. E por último, nós temos em cima o orquestrador, né? Que é um domínio horizontal também, só que ele fica em cima. Então, são aplicações que são mais como tínhamos antigamente no 4-layer canvas, né? Que não existe mais. Nós tínhamos lá a camada do orchestration, né? Uhum. Então, são aplicações que pertencem a esse domínio, que essas aplicações elas podem consumir serviços, vamos dizer, de vários domínios verticais. Okay? Uhum. Então, elas ficam lá nesse domínio horizontal superior, e quando elas estão lá em cima, elas também não podem se relacionar. As aplicações que estão lá dentro, elas não podem ter referências entre si. Elas só podem consumir as aplicações que estão nos domínios abaixo. Então, se você parar para perceber, conceitualmente, né, em termos de regras, de violações e tudo, é muito parecido, só que utilizando uma nova camada de abstração. Então, para isso que é os domínios, né? E levando em consideração que um domínio no OutSystems é considerado como se fosse um time no AI Mentor, vamos dizer assim. No Discovery também temos o conceito lá de domínios, você pode criar domínios também no Discovery. No Service Studio você não vai ter essa representação, você só consegue ter lá o nível de aplicação e módulo, no Service Center também. Mas o domínio é mais um conceito a nível de arquitetura e não de desenvolvimento.
entende? Sim. Ele está muito mais no nível arquitetural. Então, quando você vai desenhar, e isso faz sentido mais para aplicações que são maiores, né? Você tem que partir do princípio lá de desenhar essa arquitetura lá no Discovery, e atribuir também o time correto no AI Mentor, certo? Então é assim que você consegue ter a visibilidade e o controle dos domínios dentro do universo lá do OutSystems, tá? Show de bola. Esse assunto é muito interessante, cara. Esse assunto aí é muito massa. É Tem muito uma legal. documentação lá na OutSystems, né? Sobre Domain Driven Design no OutSystems. Recomendo que vocês Uhum. deem uma pesquisada, deem uma olhada, porque isso aí é um divisor de águas, né? A gente vai crescendo, vai adquirindo mais conhecimentos de arquitetura. Chega um ponto até que, mesmo dentro do Trilher Canvas, dentro das melhores práticas, uma fábrica muito grande precisa também ter certo nível de desacoplamento ali das aplicações, e aí pode ser uma alternativa surgir aí, seguir para uma arquitetura mais orientada aos domínios. Exato. E assim, uma pergunta também que muita gente faz ok, é massa, li sobre isso, já vou querer aplicar, né, na minha realidade. Pode fazer sentido ou não, né? Tem que Depende tomar do cuidado. tamanho da fábrica também, depende de várias coisas. Exato. Porque assim, é, uma coisa que muita gente pensa quando vai utilizar Domain Driven Design quando é a melhor forma de implementar isso? É lá no começo, quando eu estou estruturando os meus sistemas? Ou é depois, eu já tenho um sistema já que está crescendo e agora eu percebo, não, agora é o momento de separar em domínios, vou refatorar, vou quebrar aqui, vou reestruturar minha arquitetura. Então as duas abordagens podem fazer sentido, tá? Não tem aqui no certo e errado. Tem gente que prefere estruturar do começo, e tem gente que prefere fazer depois. Eu, particularmente, prefiro fazer depois. Porque muitas vezes no começo você não tem a visibilidade necessária para poder partir um negócio em domínios. Entende? Sim, E verdade, você vai gastar um esforço desnecessário. Entende? Então é verdade. melhor começar pequeno, com a medida que sua aplicação for crescendo, domine um negócio, cara, que é mais flexível. Tipo, como você só vai precisar organizar aplicações, basicamente, é um negócio que é mais fácil de você refatorar, digamos assim. Claro que em um cenário ou outro você pode realmente ter que descer para mudar algumas coisas lá. Como, por exemplo, eu não tinha alguma coisa exposto em Service Action, agora eu vou precisar mudar, certo? Mas mesmo assim o impacto também não é tão grande de você mudar uma coisa que é uma Server Action para uma Service Action, né? Às vezes só precisa fazer um wrapper para isso, expor. É mais fácil de fazer. Né? Então o risco por ser pequeno, né, por ser menor, e por... É como tu falou, né? Às vezes você quer usar um canhão lá ali para matar uma formiga, não precisa. Então, eu particularmente prefiro fazer depois. Verdade, verdade. Esse canhão aí para matar uma formiga também é muito comum. A gente tem que ter um equilíbrio aí entre as coisas também, né? Eu me lembro lá no início da minha jornada também, tive aí um contato com um projeto em que surgiu ali esse questionamento, meio que uma crítica também no que estava sendo feito no time, porque no novo projeto, acho que deveria ter assim, uns 20 módulos, cada módulo com uma ou duas tabelas. E aí, cara, gerou um ruído ali com o time, porque era claramente ali uma situação de um canhão para matar uma formiga, né? Quando a gente faz toda essa arquitetura e a coisa fica demasiado, né? Acaba atrapalhando a produtividade, mas aí é um equilíbrio que dependendo do ponto de vista de quem olha aquilo, pode ser ou pode não ser exagerado, depende do contexto, depende da sua visão, né, para aquilo, como tu dissesse, o cara decidiu um módulo por aplicação, deveriam ter dezenas de aplicações, centenas talvez, né, nessa fábrica, mas a visão do cara, será que resolveu o problema? Se resolveu, se era o contexto mais adequado, mas é um equilíbrio que é difícil de dizer, de regrar, né? Do que realmente é o ponto certo ali a dose certa de engenharia para aplicar aquilo ali, né? Tem um conceito que é over-engineer, né? Engenharia em excesso ali para É, criar o famoso canhão para matar uma formiga, mas tem sempre que ter o bom senso ali junto com o time, junto com outras pessoas experientes e dosando isso aí para chegar num ponto de equilíbrio certo. O que eu sempre uso se não for exatamente isso, se não for exatamente isso que eu estou pensando aqui agora para arquitetura, se eu precisar mudar, qual é o impacto que vai ter?
se eu fizer assim ou se eu fizer desse jeito que eu estou pensando, é mais rígido para mudar depois, caso eu venha entender que eu estava enganado nessa decisão, ou se eu fizer do outro jeito é mais difícil de eu voltar atrás para essa que eu estou agora. E aí isso me ajuda também a chegar numa conclusão por onde eu deveria ir. É. E nesse âmbito nós temos algumas ferramentas que podem ajudar, por exemplo, o Refactor, né? Que ajuda você a mover entidades entre os módulos sem causar impacto em perda de dados, entendeu? Então, Uhum, existem algumas coisas aí que podem te ajudar, né? Algumas técnicas também. sim. Por exemplo, se você isolar o core, a melhor forma de isolar o core, existe lá uma técnica que a OutSystems recomenda para você Isso é fazer isso e questão, não ter o impacto, questão né? de prova, né? Isso é questão de prova. Fiquem ligados Exatamente, aí. exatamente. Isso aí tem que ter na veia. Mas é exatamente isso que tu falou, cara. Você tem que ter bastante cuidado para dimensionar, e tudo é trade-off, sabe? Tudo é trade-off. Tipo, ok, aquele velho triângulo, lembra? Que tem qualidade, tem velocidade, etc. Então, se você quer no seu sistema, né, ter a melhor qualidade possível, você vai perder performance, provavelmente, ou o custo vai aumentar muito. Então, se você quer ter o menor custo possível, você vai comprometer a qualidade e a performance. Então, tudo é trade-off. Se você vê que para sua arquitetura faz sentido ter essa configuração, você tem que ter em mente que vai haver uma contrapartida. E tem que analisar e avaliar essa contrapartida. Ok, isso aqui eu posso assumir, esse custo adicional, esse risco adicional, faz sentido assumir. Se não faz, então aí é onde o cara tem que ter a experiência, né? O arquiteto, para poder fazer a tomada de decisão correta. Tá? André, o papo tá top. Esse assunto aqui, já aprendi muito contigo aqui hoje também, inclusive, esse assunto sempre eu curto bastante falar sobre. O pessoal com certeza vai aproveitar bastante aí todo esse conhecimento que a gente pôde compartilhar aqui, que tu pôde compartilhar com a tua experiência. Uhum. Mas estamos chegando na reta final aqui do nosso episódio e quero te agradecer mais uma vez pela tua partilha de conhecimento, por teres aceito ter vindo aqui. Então, muito obrigado. E eu quero te pedir, né, no fundo, para deixar uma mensagem final aqui para o nosso público que nos assiste, são pessoas que buscam melhorar com OutSystems, estão no início da carreira, e aí deixa a tua mensagem final aí, as tuas considerações para esse pessoal que nos assiste, que está buscando melhorar aí, se tornar um programador melhor, e o que é que tu, dentro da tua experiência, tu diria para eles que é um ponto-chave, assim, para que eles continuem evoluindo aí nessa carreira de desenvolvedor OutSystems? E um dia Claro, com possam chegar certeza. em arquiteto, e um dia possam chegar em arquiteto. Aham. Cara, a melhor dica que eu posso dar é tenha constância nos seus estudos e tenha metas bem estabelecidas, sabe? Se você não tiver uma meta bem estabelecida, você, ok, por exemplo, coloca uma meta para até daqui a 3 meses eu quero ter a certificação de Tech Lead, vamos supor. Então você vai traçar atividades, ações que vão lhe guiar nesse sentido, entende? Então você vai procurar informação, vai procurar estudo, você vai procurar participar de meetups, trocar ideia com pessoas da área, participar dos fóruns. Então tudo isso vai convergir para que você atinja esse objetivo, sabe? Mas você precisa ter um objetivo claro. E a disciplina e a constância para todo dia você fazer alguma coisa. Então, todo dia você precisa estudar algum conteúdo, todo dia vai lá nos fóruns e dá uma atualizada, tenta se conectar com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante para quem está começando a carreira, principalmente, sabe? A gente tem uma comunidade aí bastante ativa, temos os user groups, ó, não só ir dos user groups para só olhar e só assistir, mas, cara, se tu tem uma experiência, um conteúdo interessante que tu quer compartilhar, por mais que você ache que seja um conteúdo básico, né? Às vezes é básico para você, mas para quem tá realmente começando mesmo do zero, seria uma coisa bem interessante, entende? Para poder perceber. E isso vindo de uma perspectiva de alguém que já experimentou isso na prática, que também começou do zero, é muito mais rico, sabe? A passagem de conhecimento vai ser muito mais fluida. Então, assim, participa. A melhor forma de você aprender é você ensinando, né? Já existem várias pesquisas que confirmam isso aí, né? E em relação à arquitetura, que foi o tema que a gente abordou aqui, você não tem que ser um arquiteto para se preocupar com a arquitetura, tá? A gente bora deixar isso bem claro. Verdade.
Se você for verdade. um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior, um tech lead, todo mundo do time tem que se preocupar com a qualidade daquilo que está entregando, com a arquitetura, pensar nisso. Isso é uma coisa que é muito bem vista, né, por todo o time, principalmente para as pessoas mais técnicas que estão acima, eles vão valorizar muito isso em você, esse perfil, né? Eu já trabalhei com desenvolvedor júnior recentemente, e o cara era júnior, o cara era bem humilde lá, não sei o que lá, mas ele dava sugestões de arquitetura, e algumas eram bacanas, assim, eu disse, cara, que legal, cara, que legal que você tá tomando essa iniciativa, sabe? Isso mostra que ele tem uma visão para frente, sim, e ele tá preocupado realmente com o software, né? Sim. E com o time, porque ele não tá preocupado só em fazer o dele, recebi uma issue no Gira e vou fazer aquilo e acabou, entendeu? Ele Uhum. mesmo tomava a iniciativa de ir lá no AI Mentor e olhar se o que é que ele tinha feito lá tinha violado alguma coisa e tal, se ele tinha alguma dúvida ele chegava para me perguntar. Então é isso, cara, que faz a diferença, sabe? Com Então, certeza. tomar, ter ciência de que uma boa arquitetura é aquela arquitetura que ela suporta a si mesma, suporta a própria evolução, né? Ela tem a correta abstração lá das fronteiras, tem que tomar muito cuidado com isso, estabelecer boas fronteiras para a tua aplicação, né? Ter em mente o dividir para conquistar, né? Então, quando a gente isola as coisas corretamente, é porque a gente está dividindo as coisas corretamente para poder conquistar um objetivo que é que o sistema funcione de forma ótima, né? E dica que eu posso dar assim, uma coisa que eu uso muito, e foi até um amigo meu arquiteto, o Brasil, um cara brilhante assim que eu já trabalhei, e ele me apresentou esse modelo de arquitetura que é o C4 Module, e é muito legal. Toda arquitetura que eu desenho, eu utilizo baseado nesse modelo de arquitetura, e eu fiz uma adaptação disso para OutSystems, sabe? Inclusive, depois, se tu quiser, a gente pode avaliar aí um episódio onde Top. eu possa apresentar esse modelo aí para a galera. Com Como eu certeza. fiz essa adaptação desse modelo para o universo do OutSystems, né? Mas é uma coisa que é interessante para o pessoal estudar, para conhecer um modelo realmente de arquitetura que não seja só específico de OutSystems, sabe? Sim, sim. É, Depois me diz o link ou me diz melhor aí o nome que eu coloco aqui na descrição desse vídeo para o pessoal acessar. mando sim. E Beleza. tem um cara que é uma referência também para mim, que é o Martin Fowler. Vocês depois pesquisam aí, é um cara muito bom de arquitetura e tem muito conteúdo bacana que você pode também utilizar em OutSystems, né? Bacana. E, cara, você tem que ter em mente que os impactos lá de uma má arquitetura você vai pagar a conta, vai ficar caro. Então você vai ou ter um impacto que o custo vai ser muito alto ou vai ser muito lento para você entregar algum valor, né, para desenvolver algo, entregar alguma coisa para os seus clientes, né? As pessoas vão ter mais dificuldade de entender o software, vai ter mais confusão na empresa, porque assim, a arquitetura boa ela leva ao consenso, né? Uhum. Então, quando você não tem um consenso, é que nem você estar num condomínio e não ter uma normativa, entendeu? Que todos possam seguir para poder conviver bem, entende? Então, a arquitetura Sim. também é isso. É, se você tem jogo, times são feitos de pessoas, pessoas têm egos. Então, se você tá lá, né, e tem estão brigando porque uma pessoa acha que aquilo ali é para ser feito de uma forma, outra pessoa acha que é para ser feito de outra forma. Olha como está definindo a arquitetura. Lá vai ser a orientação, certo? Então, isso Sim. gera menos desgaste nas equipes, né? Gera menos confusão e, claramente, isso tem um impacto positivo no projeto. Então é isso, cara. Basicamente essas dicas que eu posso dar. Espero aí que tenha sido de grande valor para vocês. Eu gostei muito de estar aqui. E obrigado mais uma vez. Vejo vocês por aí. Próximos user groups, quem sabe, né? Tamo lá. Boa, boa. Fevereiro, aniversário do James, do André, barra user group em Recife. Tamo junto. Isso aí. Valeu, valeu, André. Obrigadão mais uma vez, meu amigo. Valeu, Grande pessoal. abraço. Obrigado Tchau, aí. tchau. Abração. Tchau, tchau.